Os pais. Ele nos busca, não importa onde esteja. Por mais que você esteja ferido, quebrado, machucado, o Senhor cura todas as feridas, te carrega no colo e te leva para a presença dele. Amém, igreja? Amém. Mateus capítulo 24 e versículo 7, que diz assim a palavra do Eterno: portanto, se levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, pode sentar. Glória a Deus. Jesus. Nessa noite, o Espírito Santo vai nos confrontar através da palavra. Às vezes, o maior problema do ser humano não é o desemprego, não é a crise política, não é a crise familiar. O maior problema do ser humano é o pecado. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes nós erramos uma vez, erramos duas vezes, e vai se tornando um vício. E quando nós viemos acordar, já não dá mais tempo de retornar. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele suga as nossas forças. Deus. A palavra diz no livro do profeta Jeremias que o pecado engana e destrói. E tem muita gente sendo destruída por causa do pecado. Nesse mesmo livro de Mateus, a Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitas das vezes nós achamos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo tenebroso, que dificilmente alguém comete. É aí onde a gente se engana. Talvez muitos de nós já cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus disse que não tem perdão. Todos os pecados aos homens serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não é perdoado. Por quê, pastor? Que pecado é esse que não tem perdão? Qualquer pecado pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele pecado que nós não nos arrependemos. Então, se eu não me arrependo, não tem perdão. O perdão, ele é concedido quando eu me arrependo de algo errado que eu estou fazendo. O problema é que muitas pessoas estão dentro dos templos, erram, às vezes até pedem perdão, mas não se arrependem. O pecado ele só é perdoado quando há um arrependimento. Por quê? É verdade. Quando eu me arrependo, eu não peco mais. E Deus, conhecendo o nosso íntimo, o nosso interior, Ele sabe quando eu estou sendo sincero ou quando eu estou sendo falso. Glória a Deus. Não existe dupla personalidade com Deus. Ou eu sou verdadeiro ou eu sou falso. Então eu tenho que me posicionar, me arrepender dos meus erros, para que assim o perdão de Deus chegue até mim. Glória a Deus. Então, se eu peco e não me arrependo, eu estou cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E não haverá perdão.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nós estamos caminhando, igreja, para a reta final do fim dos tempos. E muita gente está brincando. Brincando de crente. Brincando de igreja. Brincando de pastor, de obreiro. Deus. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se faz. Pastor, mas se eu estou pecando, Deus vai me punir e vai me matar? Não. A vontade de Deus não é que nós morramos do pecado, mas que nós venhamos nos arrepender para ser salvos. Aleluia, Jesus. Deus. Glória a Deus. Igreja, não há mais tempo a perder. Nós estamos vendo o mundo em alvoroço. Essa palavra está se cumprindo. Muitas das palavras que Jesus proferiu já se cumpriu. Outras estão se cumprindo, como essa. E muitos ainda vão se cumprir. Aleluia. Então, o que eu estou fazendo dentro da igreja, tendo uma dupla personalidade diante de Deus? Ou eu me conserto, ou eu vou perecer. Jesus está às portas. Glória a Deus. A qualquer momento, tudo isso aqui vai virar escombros. Se você ler aqui no primeiro versículo, Jesus estava saindo do templo e os discípulos admirados com a beleza do templo, as paredes, a estrutura, Deus. luzes, não sei se tinha na época, mas vamos trazer para hoje, luzes de várias cores. Tem lugar que você entra que parece mais, com perdão da palavra, uma boate do que uma igreja. Papaizinho. Pisca-pisca, luzes de várias cores. E os discípulos admiraram. Aleluia. Olha que igreja linda, pastor. Olha como é a fachada, olha o letreiro, tudo em ouro. Glórias. Jesus disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está dando para você entender? Tudo isso vai ser derribado. Verdade. Tudo isso vai virar escombros. Só que nós temos que colocar no nosso coração que quando tudo isso aqui virar escombro, nós já estejamos nos braços do Pai. Aleluia. Porque eu não quero virar escombro junto com as paredes. Se eu sei que a palavra está se cumprindo, os sinais são cada dia mais evidentes, então eu me perco se eu quiser. E estando eu no caminho da perdição, Deus não vai me pegar a força e me consertar. Sou eu que tenho que tomar uma atitude, me colocar na posição de servo e andar como servo. Porque a palavra diz que o mau servo será lançado fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus não está falando de pessoas que não conhecem a palavra. Jesus está falando de servo. O servo conhece a palavra. Só que existe o bom servo e o mau servo. E ele disse que o mau servo será lançado fora. De que forma nós estamos na obra do Senhor? Sendo um bom servo ou um mau servo? A palavra diz que maldito é aquele
que faz a obra relaxadamente. Aleluia, Jesus. Esses sinais já estão se cumprindo. Levanta-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo isso ou não? Israel, Estados Unidos, Irã, se confrontando. Jesus, ele disse que não sabe nem o dia e nem a hora. Nem os anjos sabem, nem os anjos, nem o Filho. Só o Pai sabe a hora e o dia. Porém, pelos sinais, nós já estamos cientes que Jesus está chegando. E nós vamos esperar mais o quê? Aleluia, Jesus. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todos, de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Estamos vendo isso ou não? Glória a Deus. Pessoas traindo esposa, traindo patrão, traindo amigos. Sim ou não? Aleluia. E o que mais? Odiarão. O ódio tomando conta das pessoas. O mundo está se tornando cada vez mais tenebroso. Como eu dizia no início, não é tempo de brincar. Brincar é para criança. Nós não somos mais crianças. Nós somos pessoas maduras. Todos os dias, o Espírito Santo nos ensina, nos mostra o caminho, como eu devo me comportar, como eu devo prosseguir. Então eu vou errar se eu quiser. Deus, verdade. Essa criança que está aí no colo, se ela estiver empurrando aquela cadeira, você for lá e puxar a orelhinha dela, ela vai parar naquela hora. Mas depois ela vai voltar e empurrar de novo. Porque é uma criança. Ela não tem a sabedoria que nós temos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. É tempo de acordar. É tempo de nós olhar para dentro de nós e ver de que maneira nós estamos nos comportando diante de Deus. Porque muitas das vezes eu estou errando e pela cegueira espiritual eu não estou enxergando o meu erro, mas Deus está. Não há nada despercebido aos olhos do Senhor. A palavra diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então não tem como se esconder do olhar de Deus. É momento de nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros. A palavra diz que no momento em que nos arrependemos, Deus perdoa e lança no mar do esquecimento. Deus não é como um homem que muitas das vezes fica apontando o dedo. Você errou. Deus, aleluia. Você falhou. Não, Deus não é dessa forma. No momento em que eu me arrependo, Deus esquece. O problema é que quando eu não me arrependo, eu passo hoje, eu posso até sentir alguma tristeza, algum remorso, que parece arrependimento. Mas amanhã eu passo de novo. Deus. Não é arrependimento. O arrependimento, ele funciona da seguinte forma: quando eu me arrependo,
eu lembro daquele pecado, ele dói. Aí eu não faço de novo. O remorso, eu só sinto na hora. Depois passa, aí eu posso fazer de novo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mais um sinal evidente. E esse a gente vê todos os dias. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem isso ou não tem? Glória a Deus. Falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, falsos levitas, falsos crentes. Quando Jesus fala de falsos, ele está generalizando a falsidade que há na obra do Senhor. Você está me vendo eu pregando, falando de pecado, falando de arrependimento, mas quando eu colocar os pés daqui para fora, você não está me vendo. É assim mesmo. O falso é desse jeito. O falso profeta, o falso crente é desse. Funciona assim. Dentro da igreja é um cordeiro, mas lá fora se torna uma pessoa pior do que os que nunca entraram na igreja. Eu me deparei com uma situação essa semana e eu fiquei, confesso, terrorizado, triste, revoltado. E orei ao Senhor, e o Senhor falou: deixe, a obra é minha. E ele me dizia: lembra da parábola do joio e do trigo? Que os trabalhadores disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio e queime? O Senhor falou: não, deixa ele crescer junto, porque se arrancar o joio, vai danificar o trigo. Então deixa ele crescer junto. No final da safra, na colheita, a gente colhe o trigo, o joio a gente queima. Assim, você sabe a diferença do joio? Para você entender. Eu estou aqui dentro da igreja. Olha o Senhor, irmão. Olha o Senhor, pastor, você está bom? Me comporto como um homem de Deus. Me comporto como um servo do Senhor. Aí quando eu saio daqui para fora, eu me comporto como um servo do diabo. Verdade. Eu venho para a igreja com terno, gravata, relógio no pulso. Todo mundo olha e diz: é um crente. É um crente, é um pastor, é um obreiro. Aí eu me junto com o pastor Márcio. Saio junto com ele. Ó, lá vai dois homens de Deus. Por causa de quê? Da roupa. Eu tenho a mesma semelhança dele, e ele a mesma semelhança minha. Somos iguais. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Assim é o joio e o trigo. São iguais. São iguaizinhos. Se você colocar o joio e o trigo um do lado do outro, não vai haver diferença. Sabe qual é a diferença? Porque o trigo dá fruto e o joio só dá palha. Meu Deus. Então você vai ver quem é quem entre eu e o pastor Márcio na hora dos frutos, na hora da colheita. Enquanto não vier a colheita, ninguém vai saber quem é eu, quem é o irmão, porque somos parecidos. Todos somos crentes. Então, irmãos, é hora da gente decidir quem somos.
É hora da gente se colocar na posição de servo e mostrar os frutos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12 diz mais assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas o sinal se cumprindo. Não existe mais amor entre as pessoas. A maioria das pessoas vivem de aparência. Te abraça, sorri junto com você, estamos juntos, conta comigo. Mas quando você vira as costas, te apunhala pelas costas. O amor esfriando das pessoas, mas o sinal se cumprindo. Então nós vamos esperar mais o que? Jesus voltar. Vamos esperar Jesus enviar os seus anjos, tocar a trombeta para poder saber que Jesus está vindo? Não precisa Jesus tocar a trombeta, porque pelos sinais eu posso entender que ele já está a caminho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora preste atenção nesse versículo, que é muito importante. Versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Perseverar até o fim. Por mais que alguém diga que você é bobo, que você é um crente abençoado, que você é um crente fanático, que você dá o seu dinheiro para o pastor, que o pastor te rouba, persevere. Não olhe para o que Satanás coloca na tua frente. Olhe para os sinais que estão mais evidentes a cada dia. A prova que Jesus está vindo está aí, nos sinais. Ele não deixou escrito qual dia viria, mas os sinais nos mostram que ele está vindo. Glória a Deus. Aleluia. É momento de haver um conserto. Você já viu um carro? Quando o carro quebra, se você não levar para o conserto, ele anda. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aquele carro vai virar o quê? Sucata velha. E assim é o crente que não se conserta. Vai ficar 20 anos, 30 anos dentro da igreja. E vai virar sucata do diabo no inferno. Aleluia, Jesus. Às vezes, nós achamos ruim quando Deus puxa a nossa orelha. Mas a palavra diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Glória a Deus. Então, se Deus está nos corrigindo, Glória é porque Ele não quer nos perder. Deus quer que nós venhamos ser salvos. Aleluia, Jesus. Versículo 14, para encerrar, diz mais assim: e será pregado esse evangelho do Rei por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho está sendo pregado ou não está? Tá. Então o fim virá depois que o evangelho for pregado. Se você analisar, até no meio do mato tem alguém escutando um radinho falando de Jesus. Sim ou não? Até nas aldeias indígenas tem alguém falando da vida de Jesus. Então não falta mais nada.
Só falta a igreja se preparar. Amém? Como eu dizia, não é mais tempo de brincar. É tempo de se preparar. Eu podia trazer uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que fala de cura, de libertação, mas não existe libertação maior do que salvação eterna. Amém? Deu para entender direitinho a mensagem? Glorifica o nome do Senhor nas suas